Licença, gente amiga, tenho algo pra contar. Hoje encontrei um sorriso e trouxe pra te dar. E assim começamos mais um Momento Cultural aqui na sua TV Câmara. No programa de hoje nós estamos recebendo o pessoal do grupo de teatro Depois da Chuva, que está completando 20 anos de caminhada. Estou recebendo essa noite aqui nos estúdios da TV Câmara a Betinha Mânica, que é coordenadora do grupo. Betinha, é um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda à TV Câmara. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Também estou recebendo a Ana Marques, que é produtora e atriz. Ana, um prazer recebê-la aqui também. Prazer também. Muito obrigada, Saulo, pelo convite. E como vocês viram aí no início do programa, né, fez essa abertura um pouco diferente, né, dando boas-vindas ao nosso telespectador. Eu estou recebendo também o Jean Carlo Camargo, ele também que é músico e ator do grupo de teatro. Enfim, é um prazer recebê-lo aqui essa noite. Prazer também. nosso, com certeza. Bom, 20 anos do Teatro Depois da Chuva, uma caminhada já bem extensa, né? Aqui nos palcos da nossa cidade, da região. E começar então com a Betinha, que foi uma das fundadoras, né, desse grupo. Como é que surgiu então a ideia de criar esse núcleo? São 20 anos aí do Teatro Depois da Chuva. Contar um pouquinho da história do início dessa caminhada, Betinha. Sim, então, em 1998, né, nós fazíamos parte de um projeto grande de teatro dentro da Universidade de Passo Fundo, que foi criado pela nossa querida madrinha do coração, Silene Potri, que é professora. E dentro deste grande grupo, a gente foi começando a descobrir quais eram os caminhos mais específicos de cada um, né? E eu e o Marino, daqui de Passo Fundo, e o Márcio, que veio do Rio, que era do grupo Moitará, que é um grupo muito importante para o Brasil inteiro na pesquisa de máscaras e trabalho do ator. E ele também cursava Unirio, então também tinha toda essa bagagem. A gente tinha vontade de pesquisar mais a fundo o trabalho do ator mesmo. A gente tinha vontade de poder ir para a sala e fazer treinamento e desvendar melhor essas energias mobilizadoras, essas potências do ator. Então, juntou essas vontades, a experiência do Márcio, a gente tinha o espaço já, né? Esse núcleo surgiu, como eu disse, dentro desse grande projeto, e a gente começou esse trabalho. Então, em 1998, nós três, Marino Otávio, que é de Marau, eu também sou marauense, mas nós dois éramos do grupo aqui, o Márcio, e nos primeiríssimos dias, mais a Elisandra Assunção, uma artista dos aéreos de Passo Fundo, muito famosa, e a Carol Batóquio, que também faz teatro até hoje. E depois a gente teve a maravilhosa presença da Gilda Lé, que já faleceu. E foi assim que tudo começou. A gente se reuniu para trabalhar em sala e pesquisar mais profundamente, com muito cuidado, a arte do ator. E depois a história segue e seguiu até aqui. Dentro de um contexto que já vinha acontecendo desde 92, Isso. Dentro da universidade, que foi um projeto que partiu da professora Silene, né, como forma de bolsistas, né, para alguns alunos interessados em experimentar a arte do teatro como bolsistas e tal, num grupo de teatro da universidade. Em 98, início de 98 foi que criaram a companhia de espetáculos, não foi? Foi 97. Porque eu entrei em 98, na metade de 98. 98, que tem esses três núcleos, né? De, vamos dizer assim, de interesses um pouco distintos, mas que trabalhavam juntos. Sim, A companhia de espetáculos, o grupo de teatro e Depois da Chuva. Que esse grupo que começou em 92, chegando em 98 ali, eles se formaram, não tinham mais esse vínculo e resolveram se profissionalizar e criaram a companhia de espetáculos da UPF. Companhia importante, enfim, que fez vários trabalhos ainda
Então, muitos deles estão juntos, fazendo trabalhos pelo Brasil afora, enfim. E ali abriu novas vagas para um novo grupo de teatro. Daí a universidade tinha 2 núcleos fortes de teatro, né? O grupo de teatro da UPF, com bolsistas, e a companhia de espetáculos com profissionais, né? E dentro desse contexto surgiu o Teatro Depois da Chuva, como esse núcleo de experimentação. Eu entrei no teatro na universidade na metade de 98, como bolsista. No ano 2000 a gente já estreou o projeto Viramundos, então projeto na época, né? Que até 2008 a gente fez 498 apresentações, até Brasília, em vários estados do Brasil, enfim. Só para dar um contexto, já que a gente tem tempo para falar, para ambientar bem o espectador, né? De como surgiu o Depois da Chuva dentro desse contexto. A década de 90 foi uma década onde surgiu muitos grupos aqui em Passo Fundo, né? Foi forte. Era adolescente nessa época, lembra bastante, né? E era também já quase universitário. A primeira década dos anos 2000 também foi muito forte, né? Muito bacana. E aproveitando, já que tocaste no assunto, né? Como é que foi a tua história, a tua entrada no grupo então de teatro Depois da Chuva? Pois então, quando eu nunca tinha pensado em fazer teatro, né? Eu entrei, na verdade, para trabalhar como músico no grupo, né? Como bolsista, para conseguir fazer a minha graduação, enfim. E o pessoal já se reunia e fazia, e eu me deslumbrei muito assim com o teatro. Disse, nossa, aqui no interior a gente tem muito pouco contato com teatro, ao menos tinha até na minha época. Então, o meu primeiro contato mesmo com teatro foi assistir coisas e poder experimentar nessa época, que eu já tinha 19 anos. E eu acho que me deslumbrei tanto, assim, eu estava tão eufórico com aquilo tudo e me dedicava tanto, né? A questão do treinamento, o Márcio mantinha um trabalho sistemático com a gente, de preparação do ator, né? Todas as tardes, das 2 às 5h30, suando na sala lá, enfim. E aí a Betinha e o Márcio, que viram assim a minha disponibilidade física para coisa e tal, e me chamaram, eu treinei um tempo com eles e não cheguei a montar nada naquela época, né, Betinha? Nem podia, né? Tava com todos os com a coisa do Viramundos, a gente viajava de quinta a domingo, a gente estava na estrada, segunda era folga e terça e quarta a gente ajeitava as coisas todas para voltar para a estrada de novo. Foram 8 anos assim, né? Então foi isso. Foi dessa forma. E depois disso, nossa, nos reencontramos muitas vezes, eu e a Betinha. A Betinha saiu do teatro na universidade um pouco antes de mim, eu saí com o término do Viramundos e tal. Mas depois a gente retomou os trabalhos de treinamento, sempre a Betinha me dirigindo, que foi um período muito enriquecedor para mim, como do meu, vamos dizer assim, entre aspas, amadurecimento como ator. Né, treinamento só diretor, aí o ator e tal, assim, então deu para construir bastante coisa. E a partir desses treinamentos aí que acabou surgindo esse espetáculo que nós temos hoje, que é o Amoroso, né, que eu faço, que é o meu solo com direção da Betinha. E faz parte e está junto desde então. Aproveitando então já essa pergunta, também passo então para a Ana, né? Como é que foi a tua chegada e participação e entrada no grupo aí? Então, eu sou um pouco mais recente, né? Que eu sou um pouco mais jovem. Mas eu conheci a Betinha... Deixa eu falar uma frase. O Derek Coplin, que é um músico passafundense, ele fez com a gente no Depois da Chuva o primeiro espetáculo de todos, que foi o Depois da Chuva, que deu nome ao grupo. E ele falou esses dias uma coisa que eu achei fenomenal. Deve ser usual, eu nunca tinha ouvido. Ele disse, não, 20 anos, né? Quanta estrada. Mas nós não envelhecemos, viramos clássicos. Olha aí. Mas olha, daqui a pouco tu vira também. Então, eu conheci a Betinha quando eu entrei no curso de produção cênica da UPF. Foi um curso que existiu aqui em Passo Fundo, só teve uma turma, depois não abriu mais. Ele existiu em 2008, né? E aí a gente se formou em 2010, era um tecnólogo de 2 anos e meio. E a Betinha era uma das professoras, uma das principais professoras, que esteve conosco em todos os semestres, né? Teve um trabalho, uma continuidade, e era quem focava mesmo no trabalho de ator. Porque nesse curso a gente trabalhava também em todos os aspectos que envolvem teatro, né? Produção, iluminação, som, tudo que tivesse envolvido a gente trabalhava, né? Mas a Betinha, então, durante todo esse tempo foi minha professora. E aí, quando eu me formei, logo depois o Grupo Ritornello estava iniciando, foi logo quando encerrou ali o Viramundos, né? E aí o pessoal do Viramundos acabou se dividindo em alguns grupos, surgiu o Grupo Ritornello e a Betinha me indicou para trabalhar com eles, que eles estavam procurando uma atriz. Para montar o Menino Dedo Verde, né? Isso, que daí eu trabalhei com o Jean, com o Guto Pazini, com o Tarso, que é um outro músico também. Tarso Eckler.
e com direção do Márcio Bernardes, que daí era o fundador do Teatro Depois da Chuva, e voltou, tá, ele mora na Bahia, né, ele voltou para dirigir esse espetáculo, que daí eu conheci ele, também não conhecia, né, não era daquela época. E aí depois do Ritornello, a partir desse trabalho com o Ritornello, eu comecei a trabalhar com produção, né? Porque, como a gente estava falando antes nos bastidores, a gente acaba descobrindo que não consegue fazer só uma coisa, né? Não tem como ser só atriz. Então, tu descobre que o grupo precisa de uma produtora, o Guto não dava conta sozinho, é muito trabalho. E eu comecei a me interessar, comecei a ver que eu gostava também da produção, né? Comecei a trabalhar com ele, aprender com ele. E aí a Betinha me pediu ajuda, ela estava já estreando o espetáculo Os Bons Serviços, que é o solo dela, né? E me pediu ajuda para fazer uns editais, para montar uns projetos, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela a partir disso aí, meio um pouco no Depois da Chuva, um pouco no Ritornello, e aos pouquinhos eu fui vendo que realmente a gente foi conversando, entrando em contato e percebendo que eu tinha interesse nesse tipo de trabalho, Depois da Chuva, um trabalho mais autoral, mais de pesquisa. A gente começou a pensar num trabalho infantil também, né, num espetáculo. Então isso foi mais ou menos em 2012, que daí eu entrei em Depois da Chuva e aí, desde então, estou como produtora e atriz, né. Claro. A Betinha comentou, né, que a primeira montagem, o primeiro espetáculo, digamos assim, que dá o nome ao grupo, né, Depois da Chuva, foi o primeiro, né, mas nesses anos, né, quais produções, ao longo, né, desses 20 anos, quais produções o grupo já apresentou, já montou e que hoje aí está, né, digamos, em voga aí, que o grupo está levando para os teatros, os palcos? Então é assim, ó, no começo, na verdade, quando a gente se junta para trabalhar, a gente não tem exatamente a vontade de fazer espetáculos, né? A gente tem a vontade mesmo de se investigar enquanto ator, atriz, ferramenta diretor. expressiva. Olha que termo aí. Mas é óbvio que você como artista sempre está aberto ao surgimento de uma obra que você possa, de alguma maneira, dialogar com mais gente, né? Porque senão você está dialogando na sala de trabalho e com os alunos de cada um que estão naquela sala de trabalho. Enfim, no começo surgiu esse espetáculo, ele realmente surgiu do trabalho. É muito lindo para mim, assim, quando eu penso nele, nossa, ele realmente, ele é o que o Depois da Chuva era o que o trabalho, o espetáculo, era o que eu sonhava na minha vida, sabe? Com a pouca experiência que eu tinha naquela época. Mas era uma coisa... E ele nasceu realmente, porque eu nunca falei para ninguém. Eu queria fazer um espetáculo assim, assim, assado. O Márcio que teve a sensibilidade de colher as coisas o trabalho, né? que a gente apresentava na sala de trabalho. E então era Museu e o Marino. Era só físico, né? Não tinha texto. Figurino, né? Era um figurino neutro, básico, preto. Sem cenário, praticamente. O cenário era uma mandala de velas e 2 guarda-chuvas pretos e uma flor branca. E a Assunção fazia sonoplastia, né? Sonoplastia alternativa, né? Com barulhinhos, latinhas, coisa nada. E o Derek fazia no teclado alguns sons mais tchararã, né? Então esse a gente montou em 98 e depois em 99 a gente montou o Intolerância, que era uma adaptação do conto do Guimarães Rosa, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que é lindo também. Com a direção do Mário Santana, que perdemos no início de 2018 também. Já temos 2 baixas na história do Depois da Chuva, mas enfim. O Mário dirigindo e a Gilda Lé, né? Os 2 que nós já perdemos. Que era lindo também, super sensível, enfim. Mas voltando aos espetáculos. E aí houve um grande tempo que não se produziu o espetáculo. Porque a Gilda faleceu. O Márcio voltou para a Bahia, enfim. O Mariano começou a fazer outras coisas. E eu me aliei a muita gente diferente, assim, de Passo Fundo e não de Passo Fundo. Fiz um vínculo muito forte com o Grupo Lume de Campinas, com algumas pessoas específicas do Odin Theatre, mais a Júlia Varley, depois, posteriormente, o Barba. Enfim, várias pessoas. E fui fazendo grupinhos, vamos dizer, de pesquisa, e continuei dando aula, fiz figurinos, fiz preparação de ator, sempre muito junto com o Ritornello, né? Que o Guto... Muito próximo. O Guto, ele começou comigo, né? Lá no 92, quando a gente começou.
O Guto já fazia teatro antes, né? Eu já conhecia ele do Ação e Reação, que era ele e o Giba. Aliás, eu já conhecia de antes, da Prodesdêmona, né? Enfim, é uma família muito grande. Claro. Então, nessa época que não se produziam espetáculos, eu fiz figurinos para o Guto, dei oficina para cá e para lá. Fiz muita oficina e fiz muito treinamento com muitas pessoas. Que, enfim, se uma hora a gente conseguir lançar o documentário dos 20 anos, os depoimentos estão lá, né? Das pessoas que foram fazendo parte dessa rede. E agora, de 2012 para cá, a gente começou a montar de novo, né? Eu montei... Fazia muito tempo que eu queria ser dirigida pelo Jefferson Bittencourt, do Persona de Florianópolis, porque eu gosto muito dos resultados de trabalho dele. Aí a gente ficou uns 3 anos conversando até que achou o que interessava aos dois e como fazer e tal. A gente fez o meu solo, que é Os Bons Serviços. Está em cartaz desde 2012. Que é do conto... Homônimo do Cortázar. E daí depois... História Descontada. 2015, que aí é o primeiro infantil, né? Da história do grupo. Somos eu e a Betinha, e aí é um trabalho todo autoral, né? A gente criou o texto e tudo. Também segue em cartaz. E em 2017, vocês estrearam a Flor? Não, foi... 2017, sim. Isso. Aí eu e a Betinha vinha com essa coisa de treinar e parava um pouco e treinava de novo e juntava material. Aí me encontrei com o Diego Granza, que é o quarto elemento aqui do grupo que não está presente. O Diego está morando em Lagoa agora, fazendo um trabalho muito importante e bonito lá. Ele é o responsável pela unidade de Lagoa Vermelha da Fábrica de Gaiteiros do Borgatim. Oh, que legal. Aí tá mais para lá do que para cá, né? Aí a gente se reuniu e vamos montar alguma coisa infantil e tal, blá, 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 e encontramos um texto, na verdade, que ele conhecia, a gente procurando o que montar, que é da Cecília Cavalieri França, é uma musicista mineira, PhD em música pela Universidade de Londres. Ela escreve obras infantis, tem várias obras já escritas. E a gente se deparou com esse texto, O Silencioso Mundo de Flor, que é a história de uma menina surda que, brincando com um amigo de brincadeiras e aventuras dela, o Theo, eles encontram um pavilhão cheio de instrumentos musicais. E ele começa a tocar aquilo, ela não entende porque ele chacoalha aquelas coisas e bate naquelas coisas e pede para segurar um surdo. Aí ela batendo naquilo, ela descobre que ela percebe os sons de outra forma que não auditivamente, né? E aí se abre um outro mundo de possibilidades para ela. E, enfim, só para dar uma balinha do que trata o espetáculo. Aí a gente... Os atores tocam... o Diego é músico, né? É o primeiro trabalho do Diego como ator, né? É um exímio músico, formado pela Universidade aqui de Passo Fundo, em licenciatura, enfim. Toca vários instrumentos. O nosso cenário é um set de percussão com instrumentos. Assim. Eu não sei, não contei ainda, mas acho que tem uns 30 e tantos instrumentos que a gente fica passando para o espectador que ele experimente sonoridades diferentes, intensidades diferentes, que é coisa que permeiam a escrita dela na obra, sabe? Quando eu peguei aquilo, digo, Diego, tá pronto, tinha um espetáculo aqui. Ele é narrativa, uma história narrativa, enfim, né? Ele começou como uma contação de história, sabe? Eu passei a chamá-lo de espetáculo quando nós personificamos a Flor no espetáculo, através de um boneco. Cacá Sena, um bonequeiro de Porto Alegre, que eu trabalhei com ele por alguns anos no programa Mundo da Leitura, da UPF-TV do Canal Futura. O Cacá confeccionou a boneca, eu disse, Cacá, tem que ser uma boneca linda, Cacá. Mais ou menos, tanto assim e tal, e ele fez... Veio para cá, nos deu uma oficina de manipulação, porque eu nunca tinha trabalhado com manipulação direta, né? Que você toca na forma animada, né? Ele veio para cá, nos ajudou a montar a cena, que a cena quando ela entra, assim, a gente brinca na narrativa e experimentando instrumentos e mostrando sonoridades para o público e tal, até que ela entra, assim, e aí todo mundo experimenta o silêncio por um período do espetáculo, assim, que é o único momento de dramaturgia do espetáculo, na verdade, que é uma dramaturgia não dita, né? Uma dramaturgia física. A partir dali eu disse, não é uma contação de história, nós estamos fazendo um espetáculo, Diego. Tu vê como a construção da coisa, por mais que tu tenha um norte, tu queira, ela toma, a obra toma os caminhos dela e você tem que ser sensível a isso, enfim. Não sei se já não falei demais. Esse espetáculo marca a retomada do Jean pro Depois da Chuva, sim, né? É isso que eu ia dizer. Porque teve todo esse tempo, né, que vocês se encontravam, se desencontravam, né?
E aí ele acabou chamando a Betinha para ter esse olhar externo, né? Porque a gente montou sozinhos, né? Eu e o Diego. Né? E aí a gente tava com a coisa quase pronta, assim. Eu digo, bom, agora nós temos que mostrar para alguém que a gente confie, né? Para ter um olhar de fora. Porque é muito fácil tu cometer erros, né? Tu tá dentro. Eu adaptei o texto, aí eu tô em cena e tô supostamente dirigindo. Vai dar problema. Entendeu? Não podemos quebrar certas regras do jogo. Importante ter, eu acho que quanto mais quebra as regras, né? é mais fácil de cometer erros, né? Betinha, venha. A Betinha assistiu, terminou. É lindo como a gente tem imunidade na forma de falar das coisas, como a gente pensa muito parecido e a gente quer dizer coisas parecidas, né? E fazer da nossa arte, né, coisas parecidas e tal. Vamos apresentar esse espetáculo pelo Depois da Chuva, diz a Betinha. Vamos. E aí voltamos, eu e o Diego. Eu voltei, o Diego chegou. Nunca saiu, né? Porque enquanto ele deu uma paradinha e fez esse espetáculo, mas a gente estava sempre indo e voltando no material que resultou no Amoroso, né? Resultou no Amoroso, que já estava pronto há séculos, só precisava... Era só para falar dos espetáculos que estava já definido. Enfim, e aí tem o Amoroso também, que é o quarto espetáculo que nós temos em cartaz atualmente, 4 espetáculos, 2 infantis, então História Descontada e O Silencioso Mundo de Flor, e 2 adultos que são solos, um solo da Betinha, que é Os Bons Serviços, e o Amoroso, que é um solo meu de rua daí. E a contação de histórias. Isso também é o primeiro espetáculo de rua do grupo. É verdade. Teve antes, era sempre de sala. E agora, recentemente, então, a gente estreou uma contação de histórias, que é Menina Bonita do Laço de Fita, é um texto da Ana Maria Machado. A gente estreou em outubro, né, ali pro mês das crianças, circulou em algumas escolas. Aí a Betinha também dirigiu, eu tô sozinha em cena, faço também manipulação de bonecos e objetos, mas aí é uma coisa um pouco mais simples, digamos assim, comparada aos espetáculos. É mais curtinho, tem em torno de 20 minutos. Na verdade é mais curta, porque... Enfim, não perde a dignidade. Não, com certeza. Bom, um pouquinho então da história, né, desses 20 anos do Teatro Depois da Chuva. Eu vou pedir licença para a gente poder fazer um rápido intervalo, né? Já a gente retorna um pouco mais contando um pouco da experiência do grupo, um pouco mais sobre os trabalhos que também o grupo vai desenvolver agora nos próximos anos, no próximo ano, enfim, e também das comemorações aí que marcaram esses 20 anos de caminhada do grupo. Bom, já que começamos, né, o bloco com um trechinho musical, vamos encerrar também, né? Aproveitar que o Jean Carlos está aqui para a gente poder encerrar também. Vou tocar uma música que é do Mauro Moraes, que o título é Amoroso, que foi a música que acabou entrando no espetáculo e dando nome ao espetáculo. Eu poderia falar de cavalos, de domas galpões, de lidas vividas, de bravatas e causos, mas resolvi falar de amor, do amor que existe em mim e que me alimenta e que me revigora nas horas do mate, nos pelegos do catre, quando a lua se põe e o boi rumina o capim. Ilumina-se o pátio, as orquídeas em flor, as casuarinas do rancho, nos recantos da dor, quando a alma lá fora madura as amoras do teu desamor. Quando a alma lá fora madura as amoras do teu desamor. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o seu momento cultural
essa noite recebendo o pessoal do grupo Teatro Depois da Chuva, que está completando 20 anos de caminhada. No primeiro bloco falamos um pouco sobre a história, sobre os primeiros projetos, sobre todo esse leque aí de apresentações que o grupo vem desenvolvendo ao longo de 20 anos. Estão comigo essa noite aqui nos estúdios da TV Câmara, a Betinha Mânica, que é coordenadora do grupo, também a Ana Marques, que é produtora e atriz, e o Jean Carlo Camargo, que é músico e ator do grupo. Bom, um pouco no primeiro bloco, como eu comentei, a gente falou dessa parte da história, né? Foi esse ano agora comemorando esses 20 anos e umas semanas atrás, aí podemos dizer assim, teve um evento comemorativo. Fala um pouquinho para nós, Betinha, assim, resumidamente, né? O que foi feito para comemorar esses 20 anos do grupo? Então, nós convidamos as pessoas para um encontro afetivo, vamos dizer assim, para abrir o evento, que foi com o lançamento da exposição de fotos e alguns figurinos do passado, né, que restaram. Aliás, já agradecer a nossa queridíssima amiga Carla Furlaneto, que fez uma exposição linda de chorar. E aí a gente teve bolinho, abraços, beijos e depoimentos que as pessoas gravaram pra gente, desde o Márcio, que fundou junto com a gente, e teve muitos músicos lindos A Ana apresentou também na sexta-feira a contação, né? Isso, abriu esse dia com a contação de histórias, que é vamos dizer assim, o nosso mais novo espetáculo, né? Nesses 20 anos. E depois teve tudo isso que eu tô falando, e depois teve o Derek Coplin e o mano dele tocando, o Vitor Nulene tocando acordeon erudito. Olha. Muito bacana o trabalho dele. Nossa. Não tinha visto ainda. E o Jean Carlo e o Diego Grança, que são os nossos músicos. Animando a festa. O Pacheco, o Ricardo Pacheco ia tocar também, no fim ficou meio maleixo e teve que se recolher. A gente também demorou bastante, porque estava todo mundo emocionado, né? Isso foi na sexta, né? E os 3 dias que aconteceu, sexta, sábado e domingo, desculpa te interromper, Betinha, aconteceu no Rito Espaço Coletivo, que é a sede do Grupo Ritornelo, um espaço muito bacana, ter acontecido coisas muito legais em termos de cultura em Passo Fundo e geralmente gratuitos, né? Onde é que abertos fica à esse comunidade. espaço, pra quem não É na rua Aníbal Biliar 900A. É aquela ruazinha que tem, sabe, na Presidente Vargas tem o Lar da Menina, o posto Lar da Menina, logo que passa tem uma ruazinha que desce e vai sair lá na Minas Gerais, sabe? Isso. Tem uns pavilhões à Cheio de esquerda eucaliptos. e uns eucaliptos à direita ali. É num daqueles pavilhões, entre a oficina mecânica e a marcenaria ali. Um espaço bem bacana, tem muitas coisas legais acontecendo lá. Só um parêntese. Sim, um bom parênteses. Também fazer um parênteses. Na sexta-feira a gente teve, a Betinha comentou rapidamente, a exibição de uns depoimentos, né? Que foram depoimentos de pessoas que passaram, de alguma forma tiveram relação com o grupo, ou que passaram como atores, ou que fizeram assessoria de imprensa. Iluminação. O Márcio, que foi o fundador, também deu o depoimento dele. E aí o Miraldi, que é do Ritornelo, nos fez o grandiosíssimo favor de fazer essa edição e montar uma espécie de um documentário que a gente ainda está finalizando e que vai ser lançado também na internet. Que legal. Esse documentário dos 20 anos da história do grupo, né? Com depoimentos das pessoas, então, que tiveram relação com o grupo durante esse tempo, imagens dos espetáculos, imagens, fotos também, né? Vai ficar um material bem legal que vai ser lançado na internet em breve. Bastante importante, né? E quando a gente tem isso gravado em audiovisual, que nem a gente fala em linguagem mais técnica, também ajuda a lembrar e marcar, né? É uma caminhada de muitos anos, né? Então, é muito importante, né, Betinha? Mas Pode a falar, comemoração foram 3 dos 20 dias. anos seguiu no sábado. No Sábado e teve domingo. o espetáculo O Silencioso Mundo de Flor, de tarde, e de noite Os Bons Serviços, um espetáculo adulto. E no domingo o espetáculo História Descontada e o espetáculo Amoroso, no finalzinho da tarde, porque como é rua, né, ainda Sim. de dia, né, para finalizar. Então daí a gente quis fazer esse evento que tinha a apresentação de todos os espetáculos, né, fazer uma coisa compacta, né, em 3 dias, né, sexta de noite, sábado e domingo, apresentar todos os espetáculos, fazer esse encontro com as pessoas, fazer uma festinha para Até porque marcar quem e não comemorar. não conhecia algum espetáculo, Isso. ficar conhecendo, né? Isso. E nesse espaço, o Rito Coletivo, que é mantido pelo Grupo Ritornelo de Teatro, e que a gente está sempre junto, e que tem um olhar para a TEL, que sempre São acontece grupos lá. irmãos, né? É. Grupos irmãos, Então, que tá eles sempre se ajudando. ficaram ali sempre junto,
bem... teve pipoquinhas o tempo todo, né? Cervejinha, aguinha, suquinho, chimarrãozinho. Uma confraternização Gostoso mesmo, né? mesmo. Entre o público e nós, a gente estava sempre ali disponível, conversando com eles, né? E mostrando a exposição, contando a história também, né? Desculpa que eu te interrompi. Não, era só para fazer um parênteses que a gente sempre tem que lembrar desse espaço aí, porque, Nossa Senhora, como faz falta, né? Então, ali o rito, o espaço coletivo é muito importante. O rito tá com uma proposta para o ano que vem, né? Eu acho de conseguir estabelecer uma rotina de apresentações lá, determinado final de semana do mês, ou determinados finais de semana do mês, para que a gente consiga começar a construir uma identidade de público, né? Assim, sempre acontecer alguma coisa, seja teatro, seja musical, seja disposição fotográfica, disposição artística. Já acontece, né? Muita coisa. Já acontece por bastante, exemplo, mas esporádicos, assim, né? Mas esse ano a gente já fez uma sistematização, por exemplo, da minha oficina para adultos, lá nesse espaço. Tem a Assunção, que faz muito tempo que dá aula de aéreos já. Tem o Nelson, que dá Tai Chi Chuan. E pro ano que vem a Ana vai estar dando oficina... Para criança. Para criança. Esperamos que sim. A gente também vai ter oficinas de figurino e maquiagem, que aqui em Passo Fundo é carente, né? Enfim. Aproveitando até esse gancho agora que você comentou, né? Falar então um pouco do que vem aí para 2019, né? Que o grupo agora retomando, vamos dizer, essas atividades, agora com novas peças, né? Quem ainda está em casa lá assistindo agora, mas ou eu vi lá muito tempo atrás a apresentação do grupo, ou ainda não vi, gosto do teatro, quero conhecer. O que o grupo está planejando aí para 2019? Que a gente já pode adiantar aí para quem está em casa e se preparando, digamos assim. A primeira coisa é seguir a página no Face, né? Daí ali, porque o Facebook se tornou uma ferramenta de divulgação, assim, para os grupos, prática, né? Prática, né? Se a pessoa curte ali, ela vai ficar sabendo, porque a gente está sempre, que nem galo, né? Sempre anunciando. Só teatro depois da chuva? Teatro depois da chuva no Face. Tem todas as informações lá. A princípio a gente não tem uma agenda definida, né? A gente ainda não planejou datas, enfim, de espetáculos. Muita coisa vai surgindo no decorrer do ano. Sim, a gente trabalha muito, os infantis trabalha muito com escolas, as escolas nos contatam para levar o espetáculo até lá, porque tem essa característica, né, de serem espetáculos fáceis de ir a qualquer espaço. Os dois infantis, foram pensados para irem até as escolas. A gente chega e ele se adapta, ele se molda à escola, os dois espetáculos, né? Portanto, a gente sabe que muitas escolas agora estão planejando já as atividades do ano que vem, né? Você que está em casa nos assistindo ali, tem a oportunidade de levar para a sua escola, né, um teatro específico lá, né, desenvolvido para a criança. Às vezes fica até mais fácil, né, do que tu deslocar todas as crianças, né, para levar até o teatro. E foi nesse intuito que nós pensamos nos espetáculos dessa forma. De rua também pode ser levado. O Amoroso eu tenho feito nas praças, né? Volta e meia. Mas, por exemplo, se uma escola quer levar para os seus alunos, mesmo os alunos do noturno, enfim, né? Só os bons serviços mesmo, que é mais requer uma luz, né? Uma luz mais... de luz, um espaço fechado, né? Mais que tudo, mas enfim. Mas a ideia, ano que vem, em princípio, é rodar com os espetáculos o máximo possível, né? E as oficinas? As oficinas também, a gente também ministra oficinas, como a Betinha falou, ela está dando oficina para adultos no Ritornello, vai continuar a partir de janeiro, vai retomar, vai ter uma turma nova, né, para quem quiser iniciar. E eu também pretendo abrir uma oficina para crianças. São coisas que sempre nos pedem, né? E que nem isso que o Jean fala, sigam nossa página, é importante que as pessoas às vezes nos encontrem e dizem, eu queria botar meu filho numa oficina, eu gostaria de fazer, tenho curiosidade. Lá a gente está sempre anunciando. A gente sempre anuncia lá, o que tiver vai estar lá, porque é difícil também a gente lembrar tanta gente, né? Aquela pessoa me pediu tal coisa, né? Ou quando que vai ter espetáculo. Então é a melhor ferramenta que tem para divulgação, né? Mas nós temos tudo de oficina, né? Para crianças, para adultos, de musicalização. Se for de contação de histórias, a gente também faz, de figurino, de maquiagem. Já aconteceu de contratarem a Flor, cara, o espetáculo, por uma festa particular de aniversário. Então, é mais uma filho da pessoa, né? assim. Nossa, aquilo me chocou, assim, a mulher levou o teatro para dentro da casa dela, sabe? Literalmente. E no aniversário, as crianças todas convidadas, teve um momento do teatro, todo mundo sentou e parou 35 minutos
assistir o espetáculo, sabe? Importante. Essa Muito contação legal. de história também, a gente fala que é para criança, mas quando tu vê os pais assistindo junto, com os olhinhos Sim. brilhando, tu vê que funciona É. para todas as idades. E é uma coisa facílima também de levar para um evento de uma empresa, de uma escola, para qualquer espaço. Então, É uma realmente característica, tem eu acho, pra tudo, do né? grupo, acho, não é, né? As nossas coisas infantis, elas são até os 140 anos. Claro. A gente sempre briga, né? Porque Crianças de Porque 90 não é específico, centímetros não, até 106 não é, anos. A gente não é um entretenimento infantil, né? Sim, com certeza. Claro que a gente se utiliza de formas de chegar a passar essas mensagens, enfim, para a criança, mas dialoga com o adulto perfeitamente também. E sobre os espetáculos infantis, agora eu lembrei de comentar rapidinho que a gente ganhou o 3º Prêmio Fucultura, que é aqui o prêmio verdade. municipal, e a gente circulou com os 2 espetáculos infantis, o História Descontada e o Silencioso Mundo de Flor, em escolas municipais. que Então, legal. cada espetáculo foi apresentado 4 vezes em 4 escolas diferentes. Foram 8 escolas no total, né? Olha que legal. E, nossa, muito legal. Assim, a gente foi em escolas, em bairros, assim, mais periféricos, né? Lugares que crianças, às vezes, nunca tinham assistido um espetáculo de teatro. Muito legal a gente poder proporcionar isso para elas, né? Poder ir até a escola, realizar deixar o essa nosso atividade. aplauso ao Funcultura, né? Todas as pessoas que se envolveram e tornaram esse prêmio uma realidade, né? certeza. Porque políticas públicas são fundamentais E raras. Claro. para produção e circulação da Aproveitando, arte, até da queria produção aproveitar um cultural. pouco esse gancho, né? E aproveitar também, né? Vocês aqui, o nosso momento cultural tem esse vínculo cultural, né? Como o próprio nome diz, mas principalmente de mostrar o trabalho desenvolvido pelos grupos aqui da nossa cidade, né? Em Passo Fundo, na região também. E a gente sabe, né? Como em diversas áreas, né? O teatro também tem as suas dificuldades, né, as suas demandas. Falar um pouquinho, então, para quem está em casa, conhecer essa, vamos dizer assim, essa realidade, né, Betinha, do trabalho do ator, de viver do teatro, de levar as apresentações, né. O próprio Jean Carlos comentava no primeiro bloco, né, às vezes meses atuando, ensaiando, às vezes anos pensando num espetáculo que vai durar 30 minutos, às vezes, né. Então, olha o quão grande é uma produção, né, e depois a busca também de apoio é complicado, né? Como é que é? Sim. Como é que tu enxerga um pouco isso também, Betinha? É bem complicado. Às vezes é muito frustrante, inclusive, porque a gente é muito exigente com o trabalho da gente, a gente se dedica muito. E a gente não quer dar qualquer coisa para o público, né? Os infantis, então, nossa, a gente morre de medo, assim, de qualquer coisa que não vá surtir um bom efeito. Então, a gente procura se cercar de pessoas legais, que pensem aquilo com a gente. Quando a gente fez a História Descontada, a gente destruiu, né, as histórias, porque a gente misturou tudo, as histórias, com coisas loucas que a gente teve ideia. E com um pouco de cinema mexicano e tal. Então a gente chamou a professora Silene, que é muito pedagogicamente preparada, né? Deu aula a vida inteira para formação de professores, enfim. E de repente tu vê que você tem, quando tem reconhecimento, é meio na base do afeto, né? Então não dá para viver de espetáculo, assim, de ser ator, ser atriz. Eu sempre digo que eu não conheço ninguém, pelo menos aqui. Não sei se tem quem consiga, no teatro. Eu acho que até é possível, mas é difícil, né? Aqui em Passo Fundo eu acho que não conheço. No interior, mas né? enfim, tu acaba aprendendo. Produzir, fazer figurino, dar aula, aquilo que você gosta. Sim. Dentro do assunto. O Jean tem a música, o Dieguinho também. É muito delicado, né, falar nisso. A gente tem apoios maravilhosos. Por exemplo, a gente tem apoios que faz 20 anos que estão com a gente apoiando, dando o serviço deles, dando material Sim. pra gente, que fazem a gente acontecer. Ou dando espaço, por exemplo, quando não tinha o rito, né. Agora, quando você aprova, por exemplo, uma lei de incentivo à cultura, a famigerada Rouanet, que está na boca do povo, né, no debate, não deveria ser diferente se você mora em Passo Fundo, ou se você mora em Brasília, ou se você mora no Rio de Janeiro. Porque a lei existe para favorecer a todos, né? Claro.
Só que é bem delicado, porque excetuando aquelas pessoas que nem entendem nada da lei e estão por aí falando que a gente é corrupto quando usa a lei, que a gente é ladrão, que isso e aquilo, por mais que existam os ladrões, se usando dela, os corruptos, como existem em todo lugar, os artistas de coração, ainda mais os artistas de pesquisa, jamais vão ser corruptos na lei, né? Usando a lei. A lei existe para todos. Qualquer um pode aprovar um projeto bem feito que vai ser bom para o público. Agora, eventualmente, nas cidades pequenas, e como é o caso de Passo Fundo, as empresas aptas a colaborar com você, através da lei, consigo mesmas, através da lei, porque é um favor para elas. Você está fazendo arte a duras penas, né? É para elas, é para a família dela, é para os empregados dela, para a geração que vem aí, sei lá. Elas ainda não têm essa delicadeza da compreensão, né? E às vezes elas preferem investir em outras coisas que não o teatro, né? Outras coisas mais visíveis, talvez. Visíveis, mais da massa, né? Mais que alcançam mais. Enfim, a Aninha pode dar uma palhinha de como que é fácil colaborar, porque você não tira nada do bolso, e muito menos do governo, né? Claro. Ela que entende melhor dos cálculos. A gente percebe que tem uma falta de entendimento das próprias empresas, assim, sabe? Quando tu senta e conversa com o empresário ou a pessoa responsável, enfim, até mesmo o contador da empresa, às vezes ele não sabe como que funciona, né? E é muito simples, a empresa não tira nada do bolso mesmo. Aquele dinheiro, aquele imposto que ela tem que pagar de qualquer forma, daquele valor ela pode tirar 4% para investir em projetos culturais. 4%? 4% do valor total. E não são todas as empresas, são empresas que fazem a declaração pelo lucro real. Então, são empresas grandes. Não é as maiores, né? Não é o comerciante ali que tem o barzinho na esquina que vai conseguir te patrocinar, claro. sabe? São as grandes empresas da cidade, Que é da aquele região, que gostaria, né? que é o que provavelmente poderia ajudar, né? Então, 4% desse imposto devido é renúncia fiscal, né? O governo deixa de receber esse valor e destina a um projeto cultural. E aí esse projeto, tudo isso que a Betinha disse, sabe, vai chegar nessa própria empresa, vai chegar nos familiares, vai chegar na população mais pobre. Vai se transformar em saúde, em educação. E vai gerar novos impostos e vai retornar para o governo, porque tu está gerando renda. Sim. Se tu pega esse valor, esse projeto e vai viajar para uma outra cidade, tu tem o transporte, tu tem hospedagem, tu tem a alimentação, tu tem a locação do espaço, né? Então tu está gerando renda. E é tudo muito contadinho na ponta da caneta, muito, né? muito. De parafuso, a polca, tudo tu tem que Cada detalhe do que tudo. você gasta, você tem que prestar contas, tem uma tabela muito muito detalhada. Então, realmente, assim, eu acho que falta esclarecer, assim, as empresas, né, de como que funciona e como é bom para ela. E para ela também tem esse retorno da divulgação, né? Claro. Porque além dela não estar tirando dinheiro do bolso, a gente vai divulgar, a gente vai dizer tal Tá empresa associando a nos marca apoiou, dela né? à cultura, né? Então, uma iniciativa cultural. Sem gastar dinheiro. Sem gastar nada. E quando tu perguntou de como fazer, né? É bem assim, é com muitos parceiros. Só com muitos parceiros. A gente tem várias empresas que apoiam o Amoroso, sabe? Que ajudaram com a compra da gaita, com a compra das panelas, de cada coisa que está em cena ali. A gente foi batendo na casa dos empresários amigos e tal. Apoio o espetáculo. Acaba sendo uma coisa bem medieval, sabe? Aí você precisa na parceria, cara. do sapato, a pessoa te dá. Aí você precisa que o Guto desenhe a luz para você. E mas vamos você se não ajudando. tem dinheiro para pagar o cachê dele. Ele também é artista. Ah, bom, mas então tá. Então vamos trocar pelo figurino. É bem no escambo mesmo. Bom, fica aqui, acima de tudo, assim, os nossos parabéns, né? Porque realmente são guerreiros, assim, em levar a arte, levar o teatro, levar a música, né? Que a gente sabe o quanto é belo, o quanto transforma as pessoas, né? Às vezes a pessoa está ali assistindo, chega mal-humorada, sai com o humor já renovado, qualidade de vida também, a arte, o teatro, a música, então, que a gente deseja para o grupo aí mais 20, 40, 50 anos de caminhada, né? Que cada vez mais possa levar essa arte. Que nunca morra, né? Já Que estão nunca fazendo morra. filhinhos queridos. Claro, que seja uma geração após a outra e vá se mantendo cada vez mais. A gente vai encerrando o programa essa noite, foi um prazer recebê-los aqui, falar um pouco sobre esses 20 anos do Teatro Depois da Chuva,
pouco sobre esse grupo maravilhoso aqui da nossa cidade e vá procurar, né? Procure a cultura, procure os projetos, vai lá no Espaço Rito, né? Conhecer um pouco o trabalho lá do grupo Depois da Chuva, de outros grupos também, do próprio espaço, né? Muito importante a gente ajudar, divulgar, participar e também aproveitar um pouco dessa cultura aqui da nossa cidade, que é muito rica. Eu posso dizer que Passo Fundo é uma das cidades aí do interior do estado e também do Brasil, por que não, que tem muita qualidade, né? Na área musical, na área teatral, enfim, então realmente é muito importante. Betinha, Mânica, é um prazer recebê-la aqui. Seja sempre muito bem-vindo à TV Câmara. A Ana Marques também, um prazer recebê-la aqui. Jean Carlos também, Obrigado. um abraço, um prazer tê-la aqui essa noite. E vamos encerrar esse programa, aproveitando mais uma vez o Jean Carlos, né, fazendo mais uma música. A você que está em casa e continue acompanhando a nossa programação, mais atrações para você após o intervalo. E agora encerramos o Momento Cultural com mais um trechinho musical. É a música final do espetáculo Amoroso. Letra da Betinha e melodia minha. Com olhos de mundo e cada olhar no coração, andando lua e vento, sol repica e não paramos o tempo, é leve se é pra ser em cada um amor, doando-se um pouco cada ser se faz, cada ser se faz. Artistas iluminam mundos que esqueceram de sonhar. Eu, você, todos nós, o abraço acima de construir caminho sob o sol, sob a lua. Ao vento chove em nós, encontros sem fim, chove encontros. Trago pra ti minha arte, guardas pra mim teu encanto, teu riso, teu acalanto. E assim outro mundo se faz, outro mundo se faz. Somos gratos ao encontro, gratos à vida, ao encontro somos gratos à vida.